Quinta aula do nosso curso de Desenvolvimento Orientado a Componentes com o ML. Título dessa nossa quinta aula, Modelo de Componente e Dimensões. Bom, na aula anterior, nós apresentamos a noção de modelo de componente. Então, o modelo de componente é o quê? É uma abordagem que eu adoto para o desenvolvimento de software orientado a componentes. Nós vimos os requisitos que uma abordagem deve atender para que seja classificada como um modelo de componente. E agora, nesta aula, nós queremos ver o quê? Queremos tratar as dimensões que devem ser cobertas por uma abordagem para que ela possa ser chamada de modelo de componente. E nós dissemos, então, que uma abordagem deve cobrir a dimensão de ciclo de vida, as etapas, porque eu passo para construir meu componente e meu software orientado a componentes, e a dimensão construção, quer dizer, como eu construo, como eu conecto componentes. Ok? Então, nesta aula nós queremos ver isso. Vamos destrinchar a dimensão ciclo de vida e a dimensão construção, que são necessários requisitos mínimos, precisam estar definidos na minha abordagem para que ela seja classificável como um modelo de componente. Bom, começando pela dimensão ciclo de vida. Então diz assim, a orientação a componentes é caracterizada por uma separação dos processos de desenvolvimento de componentes individuais do processo de desenvolvimento do sistema global. Então vejam, aí tem uma expressão-chave quando a gente pensa em desenvolvimento de software, que é o quê? É a noção de processo de desenvolvimento de software. Um software é desenvolvido a partir de um processo de desenvolvimento de software. E a noção de processo, no contexto da engenharia de software, é o quê? Seria o conjunto de soluções que eu adoto para desenvolver software. E quando a gente pensa, por exemplo, desenvolvimento de software orientado a objetos, não ainda componentes, desenvolvimento de software orientado a objetos, a gente pensa que nós seguimos um processo, um caminho de desenvolvimento. Na dimensão de ciclo de vida, quando pensa assim, olha, qual é o caminho do meu desenvolvimento, qual é o conjunto de etapas do meu desenvolvimento, o primeiro ponto que ele está colocando é o seguinte, olha, quando eu estou pensando em desenvolvimento orientado a componentes, há uma separação de processos. Há o processo de desenvolvimento do componente individual e há um outro processo que é do desenvolvimento do sistema global, quer dizer, do software orientado a componentes, produzido a partir da conexão de um conjunto de componentes. Então, há um processo para o desenvolvimento do componente, deve haver um outro processo para o desenvolvimento do programa orientado a componentes. Ok. Então, a ideia de ciclo de vida, dimensão ciclo de vida, diz aí, um ciclo de vida, essa descrição da dimensão ciclo de vida do componente, ela abrange as etapas, desde a especificação do componente até sua integração e possivelmente sua execução e substituição. Então vamos destrinchar, aí tem muita coisa também para ser dita. Vejam, a dimensão ciclo de vida, ela deve definir as etapas. Etapas desde a especificação do componente. Então o que ela supõe? Ela supõe que vai haver uma especificação de componente. Se nós lembramos a definição de componente, 2 aulas atrás, na definição de componente, um componente é um artefato que tem uma interface contratualmente especificada. Então vejam, deve haver uma especificação do componente. E daqui a pouco nós vamos ver que essa exigência de especificação do componente, na prática, ela é centrada na especificação da interface. Então, tem que haver essa especificação da interface, especificação do componente, até sua integração. Espera aí, mas da especificação até a integração tem a construção, esse componente tem que ser implementado, ele tem que virar um artefato de software. E aí sim ele vai ser integrado então, aos sistemas. Então, quando eu pego componentes, integro componentes e componho um sistema, eu estou fazendo o quê? Estou construindo um programa orientado a componentes. E a sua execução, vou até a execução, a descrição da execução desse programa. E vejam, e substituição.
Quando a gente pensa em substituição do componente, né, nós já estamos pensando em manutenção. Talvez, puxa, se eu penso que eu construo um software a partir da conexão de um conjunto de componentes e eu quero modificar esse software, eu estou pensando que, puxa, a modificação desse software será por meio da substituição de componente. Tiro um componente, coloco outro. E como isso vai acontecer com o software em execução ou não? Opa, isso também é uma questão, né, que precisa ser tratada. Ok? Então vejam, quais são as etapas? A dimensão ciclo de vida, quais são as etapas do desenvolvimento orientado a componentes, segundo a minha abordagem. Então, para a minha abordagem ser modelo de componente, ela tem que deixar claro, né, qual é o conjunto de etapas. Vamos ver isso. Então, qual seria essa previsão de etapas? Olha, eu devo pensar num estágio de modelagem. Né? Então, deve haver uma modelagem antes da implementação. E ali, entre parênteses, eu coloquei o ML, claro, nesse curso, até pelo título do curso, as nossas especificações usarão a linguagem UML. Né? Então, nós estamos reusando a nossa cultura de desenvolvimento orientado a objetos, em que o ML é a referência. Então, nós queremos desenvolver, especificar, modelar o nosso software orientado a componentes, todos os seus elementos, usando a linguagem UML. Deve haver um estágio de implementação em que eu, a partir dessa minha modelagem, eu produzo a minha implementação, eu produzo o meu código. E aí eu vou ter que adotar alguma tecnologia ou um conjunto de tecnologias específicas para materializar, para implementar os meus componentes e o meu software orientado a componentes. A dimensão ciclo de vida pensa num estágio de empacotamento, é a ideia da disponibilização do componente para uso. Quer dizer, como é que eu disponibilizo o meu componente? O meu componente ele vai num pacote compactado, um zip, ele vai num jar, ele é um arquivo executável. Como eu disponibilizo o meu componente para uso? E, finalmente, o estágio de implantação. Quer dizer, como ocorre a implantação do componente, a integração do componente, originando um sistema, um software orientado a componentes, que pode acontecer em tempo de execução. Quer dizer, eu tenho o meu sistema em execução, eu posso ir lá e encaixar um componente em tempo de execução, desencaixar um componente, substituir componente. Ou em tempo de compilação, quer dizer, primeiro eu junto todos os componentes, gero o meu executável, ok. Ou, eventualmente, eu posso ter a abordagem que admite as duas formas, quer dizer, eu junto componentes em tempo de desenvolvimento, né? Gero o meu executável e, com o meu executável gerado em execução, eu posso fazer a substituição de componentes. Então, a minha dimensão ciclo de vida, o meu conjunto de etapas, tem que dizer isso. Olha, como ocorre cada um desses pontos aí levantados? Como eu trato cada um desses pontos? Dimensão ciclo de vida. Segunda dimensão construção. Então, dimensão construção, então a minha abordagem, para ser considerada um modelo de componente, ela deve tratar a dimensão construção do meu software orientado a componentes. E essa dimensão construção abrange o quê? Princípios e mecanismos para construir sistemas a partir de componentes. Então, tem que prever como exatamente é a especificação do componente, e ali entre parênteses está dito em que a interface é parte proeminente. E eu já tinha adiantado que na prática essa exigência é uma exigência de especificação da interface. Quer dizer, tudo aquilo em consonante com aquilo que a gente já falou na aula passada. Quer dizer, tudo que eu preciso saber de um componente tem que estar na especificação da interface. Segundo, meios para estabelecer conexões entre componentes. Como é que eu interligo componentes? E, finalmente, como se dá a intercomunicação, as interações entre os componentes. Uma vez ligados, como esses componentes interagem. Então, isso é a ideia
da dimensão construção. E agora nós vamos ver assim, a partir de agora, eu quero apresentar as possibilidades, um conjunto de possibilidades que eu tenho em torno do desenvolvimento orientado a componentes. E nos próximos slides, nesse cardápio de possibilidades, algumas possibilidades estarão sublinhadas. Essas possibilidades sublinhadas são aquelas que nós adotaremos nesse curso, nas aulas posteriores, com a minha intenção de ensinar concretamente a desenvolver software orientado a componentes. Ok? Então, o que nós adotaremos estará sublinhado nas próximas telas. Muito bem. Primeiro ponto. A especificação da interface. Qual é o tipo de interface que eu tenho? E aí eu tenho a possibilidade de dois tipos de interface. A interface tipo operação e interface tipo compartilhamento de dados. Então, na imagem de cima, eu tenho dois componentes interligados, subentendendo o primeiro tipo, que é o tipo operação. Quer dizer, um componente invoca uma operação do outro, um método do outro, um serviço do outro. Então, é a ideia de invocação de método, de operação. E o segundo tipo, representado na imagem de baixo, é uma interface do tipo compartilhamento de dados. Quer dizer, os componentes eles não interagem diretamente, eles não invocam operações uns dos outros, mas eles compartilham uma base de dados comuns e a interação se dá pelos dados ali colocados, no sentido de que um componente deposita dados naquela base e outro componente vai lá e consome esses dados. Então, a interface de um componente será o quê? Tipo operação ou tipo compartilhamento de dados? Como eu já adiantei, nesse curso nós adotaremos o tipo operação, em que um componente interage com o outro invocando operações, métodos. Muito bem. Dentro da dimensão construção, ainda em como eu especifico a interface, distinção entre operação requerida e fornecida e entre compartilhamento unidirecional e bidirecional. Então a questão aqui colocada é, olha, a interação entre os componentes, eu faço a distinção de haver interação bidirecional? Nós vimos na aula que tratamos componentes que no caso geral a interação entre componentes é bidirecional. Quer dizer, um componente ele pode ser ao mesmo tempo um fornecedor e um consumidor de serviços. Então, a princípio, no caso geral, a comunicação, a interação é bidirecional. Mas há situações em que a interação é unidirecional. Por exemplo, no caso dos web services, um lado apenas fornece serviço, o outro lado apenas consome serviço. Então, a questão é, o meu modelo de componente, ele prevê a bidirecionalidade, a distinção entre requerido e fornecido, ou ele não prevê? E aí, nas duas modalidades, tanto na ideia de interface baseada em operação com a interface baseada em compartilhamento de dados. Então a questão é, nas duas modalidades, é prevista a bidirecionalidade ou apenas a unidirecionalidade? Então, no nosso caso, vejam, está ali sublinhado requerido e fornecido, por quê? Porque usaremos a interface do tipo operação, e sim faremos a distinção entre operações requeridas e operações fornecidas. Bom, ainda tratando a especificação da interface, que linguagem eu uso para especificar a interface? Sabemos nesse curso o ML, ponto. E o quarto e último ponto da especificação da interface, quarto e último requisito, quais são os níveis de descrição? Então, nós temos três possíveis níveis de descrição da interface, nós trataremos isso profundamente em aulas posteriores, que são os níveis sintático, comportamental e funcional. A questão é, o meu modelo de componente, ele prevê
quais desses três níveis para descrever a interface? Então, na abordagem que nós trataremos nesse curso, está aí sublinhado, nós tratamos os três níveis, todos os níveis. Aí veremos, um pouco mais à frente, que há várias abordagens, quer dizer, vários modelos de componente que não tratam os três. Aliás, tratar os três é uma raridade na prática. Ok? Muito bem. Então, especificação da interface. Tipo, bidirecionalidade ou não, linguagem, níveis de descrição. Desses três aí colocados. Segundo ponto da dimensão construção. Primeiro ponto da dimensão construção, especificação da interface. Segundo ponto, mecanismos de ligação de componentes. Primeiro, qual é o tipo de ligação que a minha abordagem prevê? Então, para ser modelo de componente, a minha abordagem tem que prever quais os tipos de ligação suportados. Quais são os tipos possíveis? Horizontal e vertical, está aí colocado. Então a questão é, a minha abordagem suporta os dois ou não? Primeiro vamos ver o que é ligação horizontal e o que é ligação vertical. Bom, ligação horizontal é a conexão entre componentes para produzir um artefato orientado a componentes. E, evidentemente, qualquer abordagem tem que suportar a ligação horizontal, claro, porque eu preciso interligar os componentes para produzir o meu programa orientado a componentes. Então, toda abordagem suporta a ligação vertical. E a ligação vertical está representada na imagem de cima, aí na tela. E a ligação vertical? A ligação vertical é a ideia de interligar componentes e a partir da interligação de dois ou mais componentes, eu origino um novo componente. Quer dizer, um componente que é produzido a partir da interligação de componentes existentes. E isso está representado na imagem de baixo, onde eu tenho o componente branco, o componente externo, que foi originado a partir da conexão de dois componentes. Isso aí é a ideia de composição hierárquica de componentes. A partir da conexão de componentes existentes, eu produzo um novo componente. Então a pergunta é, a minha abordagem, além de ligação horizontal, ela também suporta a ligação vertical? E como está sublinhado aí, aquela que nós trabalharemos nesse curso, sim, suporta as duas possibilidades. Além da horizontal que todos suportam, sim, nós podemos produzir componentes a partir da conexão de componentes existentes. Muito bem. Então, dentro dos mecanismos de ligação de componentes, como é o modo de composição dos componentes? Como é que a forma de ligar os componentes? E aí eu tenho dois modos possíveis. A ligação endógena e a ligação exógena. A ideia de ligação endógena, dentro, vejam, endógena, dentro, exógena, fora. A ligação endógena significa que o mecanismo de ligação faz parte do próprio componente. Então, o próprio componente possui o mecanismo para que ele seja interligado a outro componente. E está sublinhado aí, representado na imagem de cima, nós adotaremos dessa forma. Então, um componente, ele terá a capacidade de ter o vínculo com outro componente, ter a referência do outro componente, estabelecer a ligação com o outro componente. E a exógena, eu preciso de um outro elemento, de um elemento externo, um mecanismo de conexão, um conector, uma espécie de conector. Que eu representei ali na imagem de baixo bem um conector. Então a ligação entre componentes se dá por um elemento conector externo que este elemento conector liga os componentes. Então a questão é, a ligação entre componentes ela se dá
por meio de um mecanismo externo para estabelecer a conexão ou não, endógena ou exógena. No nosso caso, endógena, quer dizer, o mecanismo de ligação já é parte da estrutura do componente, não preciso de um elemento externo para estabelecer a conexão. Bom, falamos de especificação da interface, mecanismo de ligação. Agora o terceiro aspecto da dimensão construção, formas da interação. Então, qual é o estilo de interação entre componentes? E aí nós temos uma variedade. E eu falei, está ali sublinhado, olha, requisição, resposta. Quer dizer, um componente invoca uma operação do outro componente e espera o resultado disso. Essa invocação vai gerar algum resultado para esse componente. Então, a ideia de requisição-resposta. E tipo de comunicação síncrona ou assíncrona, nós vamos adotar nesse curso, comunicação síncrona. Quer dizer, eu invoco e espero a resposta dessa invocação. Só uma observação a respeito do estilo, a rigor, broadcast também vai ser alguma coisa prevista no nosso modelo. Mas isso é outra história. A ideia de broadcast é a comunicação de um para vários. Quer dizer, a requisição-resposta, eu suponho que eu tenha um elemento aqui conversando com outro elemento, dois elementos interagindo. Na broadcast, um elemento manda uma requisição para vários ao mesmo tempo. Mas isso aí a gente vai ver com bastante tempo mais à frente, no momento correto. Bom, uma outra discussão saindo agora um pouco dessa ideia das dimensões do modelo de componente, mas fechando a discussão de modelo de componente que começou na aula anterior, o que nós esperamos em um componente, uma possibilidade? Olha, o componente ele é uma parte do meu software orientado a componentes. Quer dizer, o componente ele é um artefato do software, é código, e esse código do componente, como eu digo aí, é parte do código do sistema como um todo. Quer dizer, eu estou produzindo um software orientado a componentes, ele é um aglomerado de código, e cada componente é uma fração desse código. O código do componente é parte do código do sistema. Isso é a ideia de quando eu estou desenvolvendo orientado a componentes, e eu estou lá, escrevo o código dos componentes. Ou, se eu estou reusando um componente, eu recebo o código desse componente que eu estou reusando. E integro esse código ao meu código, então esse componente que eu estou reusando, o código dele é parte do código do meu software orientado a componentes. Bom, essa é uma possibilidade. Só que a outra possibilidade que nós já tratamos aqui com exemplos, todas as vezes que a gente falou em web service, é o artefato de software, a possibilidade do artefato de software não ser parte do sistema. Quer dizer, o componente não como parte do software, mas o componente como um serviço. Então, nessa situação, que é o caso dos web services, o que acontece? O código dos web services, eu não tenho acesso a ele. Eu não tenho acesso. Eu tenho acesso a quê? Apenas a uma interface que é contratualmente especificada. Uma interface que eu sei como interagir com aquele serviço. Eu sei como requerer usar aquele serviço. Mas o código desse componente web service não é parte do código do meu sistema. Então vejam, o desenvolvimento orientado a componentes, ele prevê essas possibilidades e eu posso pensar que o meu modelo de componentes tanto admite uma possibilidade como a outra. No nosso caso, sem problema, tratar as duas situações simultaneamente. Bom, nesse momento, nós acabamos de apresentar a noção de modelo de componente. Então, o que é um modelo de componente? É uma solução específica para o desenvolvimento de software orientado a componentes. Então, para que uma abordagem possa ser classificada como modelo de componentes, ela precisa cumprir um conjunto de requisitos, tratamos isso na aula anterior, e ela deve abranger duas dimensões que nós tratamos nesta aula. Então, com isso, aqui ao final
da quinta aula, nós temos a apresentação do paradigma de orientação a componentes, né? Componente, modelo de componente, dois conceitos fundamentais. E nesse momento eu recomendo fortemente a leitura dos dois primeiros capítulos do nosso livro de referência. No capítulo 1 eu trato aquela parte introdutória do curso que nós tratamos nas duas primeiras aulas, e no capítulo 2 a apresentação do paradigma que nós tratamos nesta aula nas duas anteriores, quer dizer, componente e modelo de componente, né? E com isso nós fechamos esta aula, né? Para a próxima aula nós vamos trabalhar, para as próximas aulas, nós vamos dar uma olhada em modelos de componente existentes e vamos aprofundar a noção do nosso modelo de componente. Vamos propor um modelo de componente e uma forma de trabalhar com ele, uma forma de produzir software orientado a componentes. Já com essa noção de que desenvolver software orientado a componentes envolve um processo de produção de componente e um processo diferente de produção do software orientado a componente. Bom, essa aula encerramos por aqui.